Assim como Moisés no jardim, o Senhor ia com ele. Eu não quero andar segundo no mundo sem ti. Aleluia. Me desculpe se sou exigente, quando digo que só eu não sou. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Deus. Só se encontrou no estado de ele disse com a voz embriagada, olha a saudade que eu sinto, do tempo que o Senhor me mandou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, eu estive na alma buscando o teu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia. Você é apaixonado por Jesus, é dele em seu coração. Diga para ele que ele é tudo na sua vida, aleluia. Ele é o início, ele é o fim, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. E no auge da minha fraqueza, me deixa em pedaços. Mesmo assim o esforço eu faço, e buscar eu vou. Nem que seja em pouca palavra, pois eu venho no coração. É paixão pela tua presença, é paixão pela tua presença, eu me sinto na alma buscando teu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, é paixão pela tua presença, Senhor. Eu me sinto na alma buscando o teu amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, verdade, Senhor. Só pode sentar um pouquinho, passar um recadinho aqui da parte de Depois da escola dela, passar pelos trabalhadores da noite. Se tiver mais igreja que não vamos no culto de missão, tem uma casa que no culto de missão não vem muita pessoa que
ainda não conhece Jesus. E é bom a gente ter pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor no culto de missão. Porque o objetivo do culto de missão é evangelizar as pessoas. É bom que não venha também. Mas se tiver pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, melhor ainda. Eu peço à igreja, ajuda a igreja, que convide pessoas. Você tem amigos, tem vizinho, passando problema, todo mundo passa. No meio familiar, seu filho. Convide ela. Convide ela para vir ao culto de missão. Porque aqui eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. E não há problema que não possa ser resolvido da mão do Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Deve ser. O Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Ele não faz exceção. Eu não vou convidar para então porque ele bebe, pode chegar na igreja. Nada a ver. Ele morreu na cruz por todos nós. Ele não morreu só por Senhor. Então deve a palavra do Senhor, convida. Se você convidar, quem convidar mais visitantes no próximo condição, eu vou trazer um presente para você. Temos um acordo, tá bom? Porque você vai mais ali, nós trouxe 5 pessoas que não são evangélicas. Eu já vou vir com presente no próximo culto de missão. Aí eu quero ter um carro, você tem peso. Eu não tenho um traseiro, você tem um carro. É brinquedo, velho. Eu vejo de nossa essa chuva aí, o sapato chega cheio de barro, mas eu vejo na chuva dele. Eu tenho um carrinho lá, mas eu vou trazer um presente. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu aceitei Jesus porque uma pessoa pregou para mim. Você aceitou Jesus porque alguém falou a palavra do seu coração. Aleluia. Então, convide pessoas com sua verdade. Estamos combinados, temos um acordo, então. Nós terminamos, eu estou com 4 visitantes aqui, ó. Glória. Vamos voltar pegando um presentinho aqui. O presentinho é a coisa mais linda do mundo, o presente. Meu Deus. O presente já está em casa. Eu estava pensando isso, mas como eu não passei para a igreja, eu trabalho, eu minha sexta. Até hoje eu trabalhei, mano. Cheguei em casa mesmo, meu Deus do céu. Em vez de eu comer, eu já quero dormir. E vinha lá esse dia, porque ele que minha força vai voltar. Aleluia. Então, no próximo culto, você vai estar trazendo Grande. o irmão Rogério Natal, olhando pelo programa. E abre o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Baixa a de Deus. Oremos então. Querido Deus, Senhor, Pai, Senhor, estamos na tua casa, meu Deus, para te adorar, meu Pai, para te buscar a tua presença. Oh, recante e andará, Pai, usa o teu servo, Pai, na tua palavra, Senhor, e que esta tua palavra, meu Deus, possa nos alcançar, Senhor, entrar no nosso coração, Senhor, para nos cuidar cada vez mais da tua presença, para caminhar esta caminhada, meu Deus, para trazer almas e almas, meu Deus, para o teu templo, meu Pai. Oh, Deus, abençoa, Senhor, a continuidade, meu Deus, desse meu Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer a menção da palavra de Deus que se encontra em Marcos. Marcos, capítulo 2. Quando os irmãos procuram, quero fazer meus agradecimentos. Quero agradecer a irmã Giane. Giane que ligou para o nosso pai, né, mas só que ele não pode estar aqui e mandou a gente. Então, peço para os irmãos abrir o teu coração, porque Deus quer falar contigo nessa noite. Quero dizer que sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez, eu e você aqui, para juntos adorar e exaltarmos o nome santo do Senhor. É bem certo que eu e você, nós só estamos aqui porque quando nós não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a verdade, pisávamos todos no mundo de pecado, no mundo de ilusão. Então, automaticamente, nós estávamos destituídos da graça e do poder de Deus. Aleluia. Mas Ele lá no céu olhou para nós, pela misericórdia das nossas almas, pegando muito carinho nosso pé, Senhor, nossa filha. Perguntou de nossos pecados e lançou no mais esquecimento. Então, nos perdoou por todos eles. Então, se alguém está te acusando do que tu fez no passado, olha para ele e diz: Deus me perdoa, então não importa o que tu fez. Aleluia. Marcos capítulo 2 diz assim: Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa.
muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da casa, enquanto Jesus anunciava a mensagem. Até que os irmãos podem tomar sua oração. Meus queridos amados irmãos, lendo esse texto, olhando o contexto, a Bíblia nos diz que Jesus ele passou pela Galileia, operando muitos milagres e muitos prodígios. Então, nesse acontecimento, o testemunho de Jesus chegou primeiro em Cafarnaum do que ele. Por quê? Porque ele fazia milagre, porque aonde ele passava, o milagre acontecia. A Bíblia relata que Jesus voltou para Cafarnaum. Então, ele já tinha passado em Cafarnaum. Só que lá havia um paralítico a qual ele não podia fazer nada. E Jesus já tinha passado lá e ele não recebeu o milagre. Então eu quero te dizer que se você viu alguém receber um milagre e não recebeu, Jesus passou aqui, mas hoje ele está voltando e então o milagre ele vai fazer. Ele foi para a cidade de Cafarnaum. Havia um paralítico ao qual ele tinha 4 amigos que ouviram também da mesma forma do que ele ouviu o testemunho de Jesus, o que ele vinha passando, o que ele vinha fazendo, onde ele passava. E acontecendo, eles começaram a ouvir. E quando Jesus voltou para Cafarnaum, eles pensaram, não, chega, nós não vamos mais te deixar assim. Chega de sofrer. Então, quando eles souberam que Jesus veio para a cidade de Cafarnaum, eles pegaram aquele homem e começaram a andar em direção a Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que aonde Jesus passava, um milagre acontecia. Existe um fenômeno da natureza por nome de cataclismo. Onde esse cataclismo passa, ele deixa destruição, seja de terremoto, de tsunami ou um ciclone tropical, ele deixa um rastro de destruição. Esse cataclismo, mas aonde Jesus passa, ele deixa um rastro de bênção, de alegria, sabe por quê? Porque ele transforma, ele cura a doença. Jesus deixa um rastro. A Bíblia diz então que eles pegam aquele homem e começam a andar em direção a Jesus. A Bíblia diz que eles começam a caminhar e eu creio que a multidão começava a olhar ele e dizer, aonde vocês vão? Vocês estão perdendo tempo. A Bíblia é clara e diz que a casa estava cheia, vocês não vão conseguir entrar lá. E eu creio que eles começaram a ir e não davam bola porque os outros começavam a falar, sabe por quê? Muitas vezes eu e você não recebemos a nossa bênção, porque os murmuradores, aqueles que querem roubar a tua bênção, começam a falar, mas não desiste do que tu quer, porque não deixa falar, deixa eu lá, é agora que eu vou levar, é agora que eu vou exaltar. A Bíblia diz que eles começam a andar e chegando próximo da casa, a casa estava cheia. Eu creio que eles começaram a tentar dar um jeitinho para passar, mas aquele povo também precisava de um milagre. Aquele povo também tinha ouvido o que Jesus fazia e também queria receber o seu milagre. Eles não me deixaram amar eles passar. Mas ele não levou embora. Ele não desistiu ao primeiro obstáculo, a primeira murmuração, ou seja, a Bíblia é clara, ela diz que eles subiram por cima de uma árvore, subiram no telhado e começaram a ouvir aonde Jesus estava. Eu creio que eles começaram a andar em cima da casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a casa estava cheia. Se eles descessem na sala, não conseguiam ir até onde Jesus estava, se Jesus estivesse na cozinha. Então eles começam a ouvir exatamente o lugar onde Jesus estava. Porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando o Evangelho. A Bíblia diz que, eu creio que quando eles ouvem aonde Jesus está, eles param e começam a falar, eu creio, a Bíblia não diz, eu creio, que eles começam a falar, agora chegou a tua hora, agora todos que viram nós te trazer pela cama e condenaram, todos que não deixaram tu passar, agora esses mesmos vão ter que sair da nossa frente para te passar. Diz a Bíblia que eles começam a abrir o telhado e começam a descer aquele homem. Quando aquele homem chega aos pés de Jesus, Jesus para tudo e fala assim, ó, primeiro ele fala, os seus pecados estão perdoados. Mas levaram ele para receber a cura, levaram ele para receber o milagre. E Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. Meu irmão, espiritualmente, aquele homem já não estava mais paralítico. Ele já poderia sair dali. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você, nós viemos até a casa do Pai para buscar a bênção só fisicamente e a nossa espiritualidade está onde? Ele foi curado espiritual. A sua alma já não gritava mais de dor, mas ela gritava de livre estou, sabe por quê? Porque ele já estava perdoado. Sabe que alguns mestres da lei que estavam ali começaram a rasgar, ou seja, começaram a murmurar, pensaram no seu coração, a Bíblia diz. Quem ele acha que ele é?
E acha que é Deus para perdoar pecado, só Deus tem esse poder. Esse exato momento diferente dele, Jesus não pensou, Jesus disse, porque Deus não precisa esconder nada de ninguém. A Bíblia diz que ele falou em voz alta, por que vocês estão pensando nessas coisas? Qual é mais fácil para vocês? Dizer ao paralítico, levante, pega a sua cama e ande, os seus pecados estão perdoados. Então eu vou provar para vocês, em outras palavras ele estava dizendo, eu vou provar para vocês que eu posso, sabe por quê? Porque o meu pai me deu autoridade, não foi vocês, sabe que é o meu pai? O meu pai é Deus, meu irmão, Deus me deu autoridade, deixa falar, deixa jurar, deixa condenar, se o nosso pai nos uniu, vai fazer o que Deus mandou. A Bíblia diz que nesse momento Jesus chega para ele e diz assim, ó, agora que os seus pecados já estão perdoados, tu já está curado espiritualmente, agora levanta, pega a tua cama e vai embora, mas não vai pelo telhado, esses aí que não abriram o caminho para te entrar, vão sair da tua frente para te passar. Veja aqueles que estão tentando roubar a tua bênção, que estão tentando roubar teu ministério, crescendo lá do teu ministério. Não adianta querer roubar o que é teu, não adianta. Você tem que ficar somente na presença de Deus. Então o milagre Deus faz. A Bíblia ela tem várias relativas de milagres que aconteceram. Ou seja, ali a Bíblia fala que eles foram em direção a Jesus. Mas dentro da Bíblia, em outra narrativa, eu encontrei um homem a qual ele não foi em direção a Jesus. Estou falando de Naamã. Naamã, ele também ouvia falar do milagre de Deus, ele sabia que Jesus tinha poder. E a Bíblia diz que, em 2 Reis, capítulo 5, conta a narrativa de Naamã. Naamã, ele era um soldado valente e estimado pelo rei do seu país, porém. Toda vez que eu leio essa palavra porém na Bíblia, esse porém ele vem depois das nossas qualidades. Ele vem depois das suas qualidades. Sabe por quê? Porque esse porém ele vem para tentar esconder as suas qualidades. Porque quando você faz tudo na igreja, se você der só um errinho, já basta para ser o filho do teu ministério. Mas eu quero te dizer que quando você cai, quando você erra, Deus lá do céu se levanta e diz, foi eu que escolhi. Caiu, levanta é assim que Deus faz. Quando vai alguém apontar o seu poder, ele fala, foi eu que escolhi. Ele tem o perfil que eu quero. Não adianta, se tu não está gostando, sai do. A Bíblia diz então que Naamã, ele era um soldado valente e estimado pelo rei do seu país, porém sofria de uma terrível doença. Em outra tradução fala que ele era leproso. E a Bíblia diz então que em uma dessas batalhas eles combateram contra Israel. O exército da Síria resgatou uma menina como prisioneira, ou seja, agora ela passou a servir a casa de Naamã, ela passou a ser empregada de Naamã. Em um desses dias ela estava conversando com a sua patroa, por certo, esposa de Naamã, e ela disse então, há um profeta em Israel que poderia curar Naamã. Ou seja, por quê? Porque ela já tinha ouvido falar de Jesus, ela já tinha visto que Jesus fazia um milagre, por isso ela disse, há um profeta, ela não disse que há um homem que tem poder. Há um profeta de Deus que pode curar Naamã. A Bíblia diz que Naamã ouviu o que ela falou. A sua esposa contou para ele, a Bíblia diz que ela se apresenta ao seu rei, ou seja, o rei da Síria, e pede permissão para ir até um outro território. A Bíblia diz que o rei da Síria escreveu uma carta, a qual dizia, essa carta é para apresentar Naamã, ele é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei da Síria lê essa carta, ele se rasgou, ele exclamou, ou seja, em sinal de medo. Ele exclamou bem alto, dizendo assim, quem ele acha que ele é? Ele acha que eu sou Deus que tem o poder de dar vida ou tirar? Ou seja, até ele que não era crente sabia que só Deus tinha poder. Só Deus tinha poder. Então por que muitas vezes eu e você vamos em lugares errados? Vamos buscar milagres, prodígios, onde não existe. Meu irmão, só aquele que não existe. Só aquele que não existe. Diz a Bíblia então que Naamã, ali ele não conseguiu um milagre. A Bíblia diz que ele saiu levando aproximadamente 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 roupas de muda cara, enfim. Ou seja, porque ele queria comprar um milagre. Por isso que ele não recebeu. Ele foi em direção ao homem, queria comprar um milagre, mas não é assim. O nosso Deus, ele cura na hora que ele quer, do jeito que ele quer e na maneira que ele quer. E ele não precisa de dinheiro para curar, sabe por quê? Porque ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia então que Naamã saiu.
O profeta com a menina mencionou que não tinha falado no homem, era o profeta Eliseu. Quando ele soube do que aconteceu desse fato, ele disse, não, se a menina falou, eu não vou deixar ele mergulhar, meu Deus, manda trazer aqui. Meu irmão, a menina tinha todos, aquela menina ela foi resgatada, automaticamente a sua família foi decapitada pelo exército da Síria. Ela tinha todo motivo para não querer ajudar ela, mano. Mas ao contrário de nós, que muitas vezes queremos tomar o lugar de outro, ela disse, tá lá, ó. Ele matou a família dela, mas ela disse assim, ó, a solução do seu problema está lá. Quando que eu e você vamos fazer assim? Os outros querendo nos destruir, querendo acabar com o nosso ministério, e vamos falar para ele ainda assim, ó, está lá a solução do seu problema. Porque é isso que Deus quer. A Bíblia diz que ele chegando na frente da casa do profeta Eliseu, Eliseu não saiu na rua, apenas mandou os seus empregados lá e dizer, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que Naamã ficou furioso, sabe por quê? Porque além de ir em direção errada, ele era exaltado. Ele pensou consigo, a Bíblia diz, não é eu, a Bíblia diz que ele pensou assim, não, que negócio é esse, mergulhar no Rio Jordão? Tem vários rios melhores que esse, eu vou mergulhar no Rio Jordão todo sujo. Eu pensaria que ele viria, oraria por mim, passaria a mão na minha ferida, eu seria curado. Muitas vezes eu e você fizemos assim, né? Queremos ser chamados aqui na frente, Deus fala lá, a Deus está falando através da mensagem, queremos que quer que chama aqui na frente. Deus fala da forma que ele quer. A Bíblia diz que não, que ele saiu zangado, ou seja, ele ficou furioso. Passa um tempo que os seus empregados chegam e falam para ele, por que o senhor vai lá e mergulha? Uma coisa tão fácil. Se fosse uma coisa difícil que tu ia fazer, por que não vai lá e mergulha? A Bíblia diz então que ele se humilhou, voltou e começou a mergulhar. Mas por que ele não foi antes? Ele precisou sair, se humilhar para voltar, meu irmão. Não deixa o inimigo se humilhar. Não deixa o inimigo quebrar. Não deixa o inimigo estar falando que eu ando do lado dele. E a Bíblia levou para o Rio Jordão e começou a mergulhar. A Bíblia diz que ele não mergulhar 7 vezes, ele começa a mergulhar uma e não vê um milagre. Mergulhar a segunda vez e não vê nada. Mergulhar a terceira e não vê nada. Se fosse eu e você, ia pensar, é 7 vezes, na primeira vez eu vou ser curado um pouco. Na segunda, mais um pouco. Ele mergulha a quarta e a quinta e nada acontece. A sexta vez nada acontece. Não, se fosse eu, não mergulhava mais. É 7 vezes, na sexta não está quase curado. Meu irmão, muitas vezes a gente precisa ouvir mais a voz de Deus. É 7, tem que perdoar, perdoa, tem que orar, vai orar. A Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes, na 7ª vez. Quando ele mergulhou, tira a cabeça para fora da água, o que ele fez? Ele pôde contemplar, ele constatou. Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas pregar sobre Naamã. Mas eu só vi eles falar os porém de Naamã. Naamã ele foi orgulhoso. Naamã ele ficou bravo, eu sei. Mas como Naamã ele tinha as suas coisas ruins, ele também tinha as suas características boas. E eu só vi a gente pregar os porém de Naamã. Só falar o mal de Naamã. Como muitas vezes eles falam de nós. Mas Deus, quando eles falam dos teus problemas, quando eles falam do teu porém, Jesus diz assim, não interessa. Eu sei que ele tem problema. Se ele fosse perfeito, ele estava do meu lado. Aleluia! Glória! Quando ele fala, eu já vi pegar muito o porém de Naamã. Mas eu comecei a prestar atenção, não é possível que Naamã não tinha nenhuma característica boa. Então eu comecei a ler a narrativa de Naamã e eu achei 3 características na vida dele. Atitude, persistência e fé. Mas como que ele teve isso? Ele teve atitude, ele mergulhou no Rio Jordão. Ele teve persistência, ou seja, ele insistiu até alcançar, ele não mergulhou 1 nem 2, foi 7 vezes. E ele teve fé, confiança e convicção. Na 7ª e última vez, ele seria curado. Então, ou seja, a partir do momento que eu e você começar a agir com essas 3 características na minha e na sua vida, em comum, em comunhão, tendo atitude, crendo, confiando em um Deus impossível, ele vai fazer um milagre. Deus, ele faz o milagre, é só você confiar no Deus impossível. Irmão, Deus tem algo extraordinário para fazer pessoas. É uma pessoa que chegou a ser desanimada e que acha que as promessas de Deus não vão mais se cumprir na tua vida.
Vou sofrer, mas eu tenho uma palavra de Deus no meu coração. Esse deserto ele não é o teu fim. Deus não te trouxe para morrer aqui. Ele vai te tirar do fundo do poço. Aleluia! Ou seja, o paralítico em Cafarnaum foi em direção a Jesus. Naamã foi em direção ao homem. Qual o certo? O paralítico foi em direção a Jesus, não precisou se humilhar. Ele foi curado, Naamã precisou se humilhar. Então passa na hora que Deus manda. Começa a ouvir a voz de Deus, que Ele quer te abençoar, Ele quer te usar. Mas é na hora dele. É, glória. Em Gênesis, eu começo a ver a história de Agar. Agar, ela servia a casa de Abraão, que era o seu patrão. E por muito tempo ela tinha tudo o que queria, ou seja, enquanto ela serviu a casa de Abraão, ela tinha tudo o que queria. Mas chegou um tempo que Abraão mandou Agar embora com seu próprio filho Ismael, ou seja, agora então tudo que ela tinha feito, até agora o que ela tinha servido, nada disso valeu a pena. Porque muitas vezes eu e você estamos assim, tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos de bom, nada disso é recompensado. Mas eu quero te dizer, não faça nada querendo recompensa aqui, porque o nosso gailadão é agora sai em direção ao deserto, sem rumo, sem saber para onde ir. E chegando no deserto, a Bíblia relata que ela vai apenas com um pouco de comida e um monte cheio de água. Um monte cheio de água. Mas isso não é o suficiente para atravessar o deserto. 2. Agar e Ismael começam a entrar no deserto, sem rumo, sem saber para onde ir. A Bíblia diz que elas começam a andar, Ismael vai de água e ela vai dando. Eu creio que vai dando pouca, porque sabia que uma hora ia faltar e então ela ia economizando. Mas chegou uma hora que Ismael pede água e ela, para o dor no coração de Agar, para o dor no coração de uma mãe, ela pôde ver, ela pôde constatar que não havia mais água. Ela se desesperou, ela não sabia mais o que fazer, porque ali seria o fim dos dois, não tinha mais água em meio ao deserto. A Bíblia diz que ela olha para frente e vê apenas uma pequena arvorezinha. Olha para trás. E vê apenas uma pequena cidadezinha. Mas foi lá que foi mandado embora. Então não poderia voltar. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para trás e vemos só o mundo. Ou seja, só lá o lugar onde mandou nós para fora. Lá o lugar onde nos humilhou. Onde nos condenou. Onde brincou com o nosso sentimento, meu irmão. Não olhe para trás. Olhe somente para Deus. A Bíblia diz que Agar não sabia mais o que fazer, sem opção, sem alternativa na voz de Ismael, embaixo daquela arvorezinha. E a Bíblia diz que ela pensa consigo mesmo, eu vou botar aqui porque eu não suporto ver meu filho morrer. E ela vai ter metros, ou seja, um tanto a altitude de um tiro de arco ou flecha. 100 metros. E para. E a Bíblia diz que eu creio que ela começa a pensar, eu tinha tudo. Enquanto eu servia a ele, eu tinha tudo. Por que agora eu tive que entrar no deserto? Muitas vezes nós fizemos essa pergunta. Estava tudo tão bom, porque eu estou passando por esse deserto, meu irmão. Deus sabe por que tu está passando. Deus me deu uma mensagem, o tema era não vale que você adquire melhor experiência e contempla as suas maiores vitórias, meu irmão. Meu olhando no mate, não olhando no deserto. Um dia lá que tu vai ver o teu milagre. A Bíblia diz que Ismael, embaixo daquela arvorezinha, começa a sentir falta de sua mãe e começa a chorar. A Bíblia diz que quando ele começa a chorar, Deus lá do céu cria uma íntima compaixão no seu coração e manda um anjo lá do céu gritar para Agar, não temas, porque ele está temando. Pega o seu filho pela mão e ande. Ou seja, sem água, sem nada, não podia voltar, foi mandado embora. Só podia ir para frente, no calorão e no deserto, fumaça, poeira na cara. O anjo do Senhor manda, levanta, pega o teu filho na mão e anda. Aleluia! O que Agar fez? Ela foi lá, pegou seu filho Ismael e começou a andar. Por quê? Ela ouviu a voz de Deus. Sabe o que é bom ouvir a voz de Deus? Porque quando Deus fala e você ouve, o milagre acontece. Quando você fala e Deus fala e você ouve, prodígios é realizado na sua vida. Mas nesse momento em que Ismael estava embaixo da arvorezinha, para os olhos humanos seria o fim de Ismael. Sabe por quê? Porque não tinha mais água, ele ia morrer. Mas é para os olhos humanos. Mas Deus ele não vê com os olhos humanos. Ele vê com os olhos sobrenaturais de Deus. Sabe qual é os olhos sobrenaturais de Deus? É aquele que quando eu e você olhamos uma pessoa entrar e condenamos. É aquele que quando vem um bêbado você junta. Você quer tirar para fora da igreja. Mas Deus ele ama eu e você do mesmo jeito. Ele ama todo mundo. Ele ama uma coisa extraordinária.
Os olhos sobrenaturais de Deus é aquele que quando ele mandou o profeta Samuel e ungiu um rei, chegando lá Samuel, cadê os filhos de Jessé? É só esse daqui, Abinadab e Tamar, não. Cadê os filhos de Jessé? Ele chegou lá e viu o primeiro que ia ungir. Mas Deus falou, não Samuel, não olhe pela aparência, eu vou pelo coração. Tem mais filhos, Jessé, cadê os filhos? Tem mais um porém na Bíblia. Está lá cuidando das ovelhas, ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, ele não tem autoridade, não tem a competência para estar aqui no nosso meio aqui, só que ele fica, é um soldado de Saúl. Aqui só que ele fica é que ele tem auge. Mais um porém. Mas deixa mais esse porém aí, meu irmão. Quando eles te julgam, Deus fala assim, ó, chama esse porém, não quer ele, eu quero, eu amo ele. Foi ele que escolhi, chamaram Davi. Quando ele começa a vir, Deus olha lá e diz, é isso aí, Samuel, tá vendo a diferença dele? Eu não quero peleiro, eu não quero formosura, eu não quero atirador de arco flecha, eu quero atirador de funda, meu irmão. Vai orar, Deus quer oração, Deus quer precipitação, Deus quer falar bonito, Deus precisa cantar bonito, Deus quer oração. Lembra disso? E Deus manda ungir Davi. Ele ouviu a voz de Deus, Davi teve um grande reinado. Ou seja, eu entrei até aqui para dizer, somente para te dizer, que Deus ele não vem como eu e você. Quando você julga, Deus está escolhendo. Quando você julga uma pessoa exclui, Deus não quer excluir. Quando você é humilhado, Deus vai exaltar. Se você se exaltar, Deus vai te humilhar. Ismael estava debaixo da árvore e começa a chorar. Então Deus manda um anjo ir lá e pegar Ismael pela mão. Agar. Ela vai lá e pega Ismael pela mão. E quando ela pega Ismael pela mão, ela pode ver, ela pode contemplar a constatou lugares na sua vida, porque não foi a gente que apareceu ali do lado, mas sabe o que foi? No meio do deserto, sabe o que foi? Deus abriu um poço no meio do deserto. E eu creio que no meio do poço, a Bíblia não fala, eu creio que jorrou uma fonte de água para que ela saciasse a sede dela e do seu filho. E ainda sobrou para este homem. Porque Deus é assim. Ele é o problema, ele é a dificuldade, ele sempre dá mais do que tu pede, ele dá para sobrar. Mas por que jogou água? Porque um poço quentinho, antigamente, vocês sabem, que tem que rodar até subir o balde. Ela estava fraca, ou seja, ela estava no deserto, ela estava em isolação, ela estava passando trabalho, estava fraca, não tinha mais força. E Deus, ele conhece a minha e a tua força. Quando você não suporta mais, quando você não aguenta mais, ele diz, agora eu vou te levantar, agora está aqui, ó, dá a tua força para te levantar. A igreja pode se pôr de pé. Glória a Deus. Aleluia. Deus já fez um milagre na vida. Ele salvou Ismael. E como eu falei, muitas pessoas aqui têm esses porém. Há pessoas julgando seus porém. Mas eu quero convidar só as pessoas que ouviram a voz de Deus, que têm humildade, a apresentar o porém para Deus e aqui na frente. Apresenta o teu porém para Jesus, ele vai pegar o teu porém e vai fazer uma linda história. Deus ele quer pegar aqueles que estão humilhados, aqueles que estão condenados, e ele quer exaltar. Vem apresentando o teu porém para Jesus, apresenta para Jesus. Ele vai pegar o teu porém e vai fazer uma linda história. Aleluia. Glória a Deus. Aonde Jesus passa, o milagre acontece, meu irmão. E hoje Jesus está aqui. Creia no teu milagre, que ele vai fazer o que tu pede. Jesus passou por Naim e encontrou uma multidão que estava vindo no velório, ou seja, que estava indo sepultar o seu único filho, aquela viúva. E Jesus passou, e quando ele estava entrando na cidade de Naim, ele encontrou aquela viúva e disse, por que chora? Ou seja, no velório, ele vai dizer, por que chora? Ele pegou e falou assim, ó, senta, moço, levanta. Na mesma hora de quando levantou, meu irmão, aonde Jesus passa, o milagre acontece. Glória a Deus. Glória a Deus.
vai te levantar. Tem que pra você, a tua vez não vai chegar. Não promete nem o modo de trabalhar. Aí no céu não sabe dizer. Já escreveu a vitória, meu irmão. Olha, o inferno vai estremecer. Os anais do luta por você. Seus inimigos vão tomar o chão. Olha agora em sua mão. Você vai seguir no jeito pra vencer. O milagre vai acontecer.